Fala meu povo, terça-feira, no vídeo de hoje vamos falar e vamos repercutir ainda mais a situação do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul com as enchentes, uma tragédia climática que afeta diretamente o nosso futebol. A gente tem três grandes equipes do futebol brasileiro atuando na primeira divisão, Internacional, Grêmio e Juventude, clubes diretamente afetados também pelas enchentes, e a CBF se pronunciou, tomou uma decisão hoje que impacta diretamente no campeonato. Eu vou trazer essa decisão também, comentar mais sobre isso e também falar sobre Pedro Lima, jovem lateral direito do Sport de 17 anos, que vem atraindo a atenção de muitos clubes europeus, entre eles o Grupo City, o grupo que o Bahia faz parte, tá bom, meu povo? Mas antes da gente começar o vídeo, antes de eu pedir like, inscrição, qualquer coisa do tipo, eu quero fazer algo muito mais importante do que isso, que é pedir a atenção de vocês para a doação. Vocês já estão cansados de saber a situação que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul, e o que mais a gente precisa fazer nesse momento é ajudar da maneira como a gente pode. Então, por conta disso, eu vou deixar aqui nos comentários diversas opções, diversos sites, diversos Pix para vocês doarem, fazer a sua doação da maneira como você pode, seja com roupa, alimento, com dinheiro mesmo, com coisas, enfim, da forma que você puder ajudar, porque nesse momento é o mais importante. A gente precisa ajudar quem a gente pode, né? Quem tem condição, da maneira como a gente pode, a gente precisa dar essa mão. Nesse momento não tem futebol, não tem rivalidade entre Inter, Grêmio, Bahia, não tem nada do tipo, é ajudar, e o futebol nesses momentos fica de lado, tá bom, meu povo? Bom, vamos começar o vídeo falando justamente sobre essa situação. Meu nome é José Victor, para quem não me conhece, sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia. A CBF demorou a se pronunciar, na minha opinião. A gente já tá vendo essa situação acontecer desde a semana passada, e só hoje, terça-feira, a CBF se pronunciou de forma oficial sobre essa situação. O que é que vai fazer, se vai adiar os jogos, se vai paralisar o campeonato, e foi uma discussão intensa entre ontem e hoje sobre essa situação, sobre essa indefinição do que iria acontecer com a rodada do final de semana. A CBF decidiu por adiar somente os jogos envolvendo os clubes gaúchos em todas as divisões, na primeira divisão, segunda divisão, terceira divisão e quarta divisão também, o que gerou uma revolta, acho que entre a maior parte das torcidas, por conta dessa decisão. A CBF, eu esperava que iria fazer isso, mas poderia tomar uma atitude diferente, até porque a gente está falando de uma tragédia que afeta diretamente o nosso campeonato. São três equipes, ou seja, a gente vai estar disputando o campeonato, são mais ou menos 14 equipes, né, por rodada, tirando os clubes gaúchos. A situação lá está longe de ser resolvida, e o campeonato vai seguir normalmente, enquanto essas três equipes elas vão ser diretamente ou claramente prejudicadas. Primeiro, por conta dessa falta de atividade. Se eu não me engano, o Grêmio não tem atividades desde sexta-feira, e o Internacional não tem atividades desde do sábado. As imagens da Arena do Grêmio impressionam, é de desesperador mesmo a situação lá, tudo alagado, o entorno do estádio, dentro do estádio também. Estava sendo um ponto de abrigo que, enfim, as pessoas tiveram que sair de lá por conta da situação da água. A mesma coisa o Beira-Rio, o gigante da Beira-Rio, com um entorno completamente alagado, o dentro do estádio também, e o CT também está alagado, não tem condição de treinar, e tá uma situação mesmo assim caótica, bem caótica mesmo. Então, como eu estou falando para vocês, temos três equipes que estão sendo diretamente afetadas, e o campeonato vai seguir normalmente como se nada tivesse acontecido. Primeiro, se a gente quer um campeonato mais igual, um campeonato mais competitivo para todo mundo, a gente precisa pensar o que é melhor para todo mundo e não somente no nosso ego. Seria bom para o Bahia que o campeonato continuasse? Na minha opinião, sim, porque não iria quebrar o ritmo de jogo, a gente está num momento muito bom, iria dar sequência, iria fazer com que o campeonato andasse para a gente. Mas pensando como lado humano, eu acho que é de bom senso da CBF paralisar o campeonato e não ignorar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. O aeroporto de Porto Alegre vai ficar fechado por um bom tempo. O estado do Rio Grande do Sul também vai precisar de um tempo até se recuperar. Os clubes não têm condições nenhuma de retomar suas atividades no Rio Grande do Sul. Então, por conta disso, alguns clubes estão oferecendo suas estruturas para receber essas equipes, para eles poderem treinar e jogar também em outros estádios, fora do estado do Rio Grande do Sul. O Corinthians, Flamengo, o Atlético Paranaense, por exemplo, já fizeram isso, já fizeram esse convite. A ESPN também procurou os 20 clubes da primeira divisão para saber a opinião deles a respeito dessa paralisação ou não do Campeonato Brasileiro. A gente teve algumas equipes que votaram a favor, algumas equipes que votaram contra, como Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, o que do Atlético com Petralha não é nada de espantoso, já era de ter se esperado isso, e algumas equipes que não responderam ou que estavam esperando o pronunciamento oficial da CBF, inclusive Bahia e Vitória, não responderam a pergunta da ESPN no momento que eles publicaram a matéria. Então, assim, eu acredito até que o Bahia não iria se colocar ao contrário nessa situação, mas não respondeu de forma imediata. E a mesma coisa o Vitória também.
a gente teria, assim, sem um consenso. Na verdade, o que aconteceu ontem e terça-feira, entre segunda e terça, foi uma reunião e diversos clubes se ligando, se comunicando, e não chegou a um consenso de uma forma unânime, né, sobre a paralisação ou não. Alguns clubes defendendo os seus interesses, não querendo que o campeonato pare, pensando no lado econômico, dos patrocinadores também, que não conseguiram chegar a um acordo. E por conta disso o campeonato não foi paralisado, os clubes não entraram em um acordo, em um consenso 100%. E a CBF também nunca se mostrou a essa posição de adiar o campeonato, de paralisar o campeonato nesse momento, coisa que para mim seria o mais justo e igualitário a se fazer, colocando o lado humano. A gente não está aqui falando do futebol, a gente está falando de um estado que está passando pela sua maior catástrofe natural de toda a história. Clubes sem lugar para treinar, sem lugar para jogar, pessoas nesse momento que a gente está gravando e que você está assistindo esse vídeo chorando porque não tem, porque perdeu tudo, ou porque teve sua casa destruída, ou porque perdeu um parente. E a gente vai estar falando de Campeonato Brasileiro, e a gente vai estar falando de 3 equipes que vão ter sendo afetadas diretamente por conta da falta de estrutura, né, para jogar e para treinar, e as outras 3 equipes que vão enfrentar rodada após rodada. Então a CBF, para mim, não cansa de tomar mais uma decisão equivocada, uma decisão que vai de contra muito... Cara, é até chato ficar falando, porque esse tipo de coisa não vai mudar, mas é complicado. Então, Bahia e Bragantino, domingo na Fonte Nova, eu acho mais do que confirmado, pelo menos pelo que trouxe a CBF hoje nessa terça-feira, de que apenas os jogos dos clubes do Rio Grande do Sul vão ser adiados e a rodada segue mantida, pelo menos para o final de semana. Então, teremos Bahia e Bragantino domingo às 6h30 da noite na Arena Fonte Nova. Já que o campeonato vai precisar continuar, a gente volta a atenção porque é um jogo extremamente importante que pode valer a liderança ao longo da semana. Obviamente eu vou trazendo todas as informações dessa partida para você aqui no YouTube. Bom, meu povo, agora vamos falar sobre o lateral direito Pedro Lima do Sport, o jovem lateral direito da equipe pernambucana de apenas 17 anos, que vem atraindo interesses de grandes clubes europeus como o PSG, como o Barcelona, como o Real Madrid, como o Juventus, como o Chelsea, Liverpool e também o Grupo City. E é por isso que eu estou trazendo e estou falando dele aqui no canal para vocês. O Pedro Lima é a grande revelação, não tenho dúvidas nenhuma até então aqui do futebol nordestino. Ele tem apenas 17 anos, ele é titular da equipe do Sport, vem jogando futebol para mim muito acima da idade que ele tem. Ele teve inclusive na Copa do Mundo Sub-17 ao lado do Sidney, atleta do Bahia, e com apenas 17 anos já é titular, já vem jogando grandes jogos, já jogou a final do Pernambucano, por exemplo, e vem sendo observado por esses clubes justamente por conta disso. E por que eu estou trazendo o nome do Pedro Lima aqui para vocês? Porque recentemente, na final do Campeonato Pernambucano, eu não falei nada ainda sobre o Pedro Lima, tá? Ele foi flagrado, o empresário dele, junto com um dos representantes do Grupo City aqui no Brasil. Função que inclusive era feita pelo Carlos Santoro antes de assumir o cargo de diretor esportivo do Bahia. O Cadu era scout da América do Sul, né? Aqui do Grupo City ele observava jogadores, mandava jogadores para lá. Ele participou inclusive da contratação do Gabriel Jesus e entre outros também que foram daqui da América do Sul lá para o Manchester City. O Pedro Lima é o principal desejo do Grupo City aqui no futebol brasileiro nesse momento. É o jogador que eles estão mais mandando representantes, eles estão lá acompanhando de perto a situação do atleta, o dia a dia, juntamente com o empresário também, para depois ou num futuro muito próximo formalizar uma proposta. Bom, e por conta disso, como sempre, o Bahia aparece como um possível destino por fazer parte do Grupo City. O Bahia é um clube brasileiro que nesse momento é do futebol nordestino também, é um movimento que seria bastante natural caso o Pedro Lima saísse do esporte e fosse para o Bahia, como aconteceu com o Luciano Juba, como aconteceu com o Caio Alexandre, que já não era uma jovem promessa, mas era um grande jogador que tem mercado também no eixo do país, mas é que acabou optando pela continuidade no futebol nordestino e no Bahia, e com o Pedro Lima poderia também ser um caminho interessante. Porém, o empresário do atleta, os agentes do atleta querem mandá-lo ele diretamente para o futebol europeu. Eu acredito que por conta do Bahia não ser uma equipe ainda, apesar de pertencer ao Grupo City e apesar de começar muito bem o Campeonato Brasileiro e tudo mais, é uma equipe que não disputa competições, por exemplo, sul-americanas nesse início de temporada. Isso acontece, tem um efeito muito claro, na verdade, na contratação ou na chegada de novos atletas com características e com perfil do Pedro Lima. Um exemplo bem básico é o Luciano Rodrigues. O Luciano Rodrigues, por mais que diversos influenciadores do Bahia postem diretamente sobre ele, todo mundo sabe que ele não vem para o Bahia, ele vai para o Girona. É o Girona que vai atrás dele porque vai disputar a Champions na temporada. Obviamente vai ter maior calendário e vai ter mais jogos. Justamente vai ter mais opções para que todo mundo jogue. A situação do Bahia é que o Bahia não joga nenhuma competição a não ser o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Vai ter a Copa do Nordeste, o encerramento, mas eu acho que a maioria dos atletas que chegarem em julho não vão poder jogar, porque a Copa do Nordeste já vai ter acabado. Então vai ficar somente o Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil
Brasil para eles jogarem. E por isso o Pedro Lima, basicamente, caso o Santi Arias se mantenha como unanimidade na lateral direita, e a gente já tem, por exemplo, o Gilberto, ele não teria tantas oportunidades. Então, a situação, e obviamente tem um sim, mas o Pedro Lima não seria uma contratação para agora, tá? É apenas um exemplo. Explicando para vocês por que a chegada desses atletas ainda é um problema. Porque o Bahia não disputa campeonatos internacionais, não dão tanta visibilidade assim, e por isso o destino para o futebol europeu seria o mais atrativo e o mais interessante para esse atleta poder ter minutos e poder jogar e se firmar também. Porém, tendo em vista as próximas temporadas, eu acredito que isso possa acontecer. A mesma coisa com o Kaique, mas a situação do Kaique é um pouco diferente, porque quando ele foi comprado do Manchester City, para o Manchester City, ele não atuava, o Bahia ainda não estava presente dentro do Grupo City, ele não era um possível destino e também acho que nem seria. Mas eu não descartaria o Pedro Lima, por exemplo, em 2025, para 2025, no início do ano, o Grupo City comprar, emprestá-lo ao Bahia e depois seguir para o futebol europeu, para o Girona ou para outra equipe, até para ele poder ganhar amadurecimento aqui ainda no futebol brasileiro, ter mais de visibilidade caso o Bahia dispute Sul-Americano ou até mesmo Libertadores, até mesmo se a gente for sonhar um pouco mais distante, né, do Bahia conquistar algo importante na temporada, também seria um caminho interessante para o próprio jogador, para o próprio atleta pensando nele, tá bom, meu povo? Tá explicada a situação do Pedro Lima, eu vi muita gente perguntando, é por isso que eu tô trazendo o nome dele aqui, porque o Grupo City segue muito de olho na contratação dele, mandando representantes, mandando analistas aqui para observar o atleta e o dia a dia, o cotidiano, jogos também dentro do esporte, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não se esquece de deixar o teu gostei, não se esquece de se inscrever também, não se esquece de conferir embaixo aqui a lista nos comentários que eu vou disponibilizar para você poder doar, poder fazer sua doação, alguns pontos. O Bahia também já divulgou campanha lá no Shopping Paralela, na loja do clube, enfim, vou deixar tudo detalhado aqui para vocês no comentário. Se você está assistindo esse vídeo logo após que saiu, é capaz de demorar um pouquinho, por ainda estar colocando todas as informações certinho para deixar aqui nos comentários, tá bom? É isso, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e até amanhã, até quarta-feira. Valeu!